Começo falando bem devagar, para regulando as emoções, que são muitas. Os estudos na psicologia afirmam que quando você para sentir, para dar nome ao que você está sentindo, você tem a chance de acalmar em até 50% o sentimento. Então, já fica a dica, né? Hoje eu não só estou nervosa, eu estou um monte de coisa junto. Então, não vou ficar falando das emoções, porque eu já convidei elas a sentarem aqui nesses bancos e eu garanto que metade deles está ocupado com as minhas emoções. Tá bom? Porque hoje a gente está aqui para a emoção ajudar. Então, para elas não ficarem aqui me atrapalhando no meio do caminho, eu convidei elas a sentarem, elas estão tudo lá quietinhas e não vão me atrapalhar. Mas é um prazer estar aqui, um prazer estar na minha igreja. Eu estou nessa igreja há mais de 35 anos, vim para cá estudar. Aqui achei o amor da minha vida, casei, tive 2 filhos e continuo aqui. E essa semana vamos completar 30 anos de casado. Então, essa igreja faz parte da minha vida, né, ao longo tempo. Como foi sua semana? Para pensar um pouquinho. Só ladeira abaixo? Puxa vida! Então, vamos ver se hoje, no fechamento, né, no início do sábado, melhora. Que emoções você sentiu durante essa semana? Pensa um pouquinho. Quando o sábado chega, que emoções vêm no seu coração? Se você tivesse que escolher uma palavra, uma emoção para definir o sábado para você. Pensa aí, que palavra você usaria? Que palavra seria essa? Paz, uma boa palavra. Alívio. Alegria. Eu gosto do descanso, né? Eu vou convidar você mais uma vez a inclinar a sua fronte para a gente fazer uma breve oração. Pai querido, obrigada por colocar em cada um de nós a capacidade de sentir. Obrigado pelas emoções que trazem movimento e impulso para a nossa vida. Pedimos, imploramos que o Teu Santo Espírito venha estar aqui presente, inundando cada pessoa para que ela possa compreender, aprender e praticar como regular as nossas emoções de maneira a Te servir melhor e a termos aquela vida que o Senhor planeja para cada um de nós. Te pedimos, já agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro cheio de emoções. Se tem um lugar que tem muita emoção, é a Bíblia. Quando eu estava preparando o assunto, eu pensei assim, qual das histórias da Bíblia eu vou usar, né, para compartilhar o aprendizado? E daí começou a vir muitas histórias que eu ouço desde que eu nasci, né, desde que eu sou pequenininha, eu ouço histórias da Bíblia. E daí eu fui pensando, Moisés, Davi, fui pensando, e parei em um que falou ao meu coração. Falei, acho que eu vou usar esse. Quero ver se você consegue adivinhar quem é. Ele é um profeta. É um dos pequenos profetas. Ele tem um nome do livro da Bíblia que leva o seu nome. Um livro que só tem 4 capítulos, um livro pequenininho. Já deu aí para saber? Que a última dica todo mundo vai matar. Ele ficou 3 dias dentro, Jonas, dentro da barriga de um grande peixe. Jonas foi o eleito para me acompanhar, né, hoje e acompanhar vocês nesse aprendizado sobre as emoções. Então, eu vou pedir para você, convidar você a abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta em Jonas, né, já que é um livro tão pequenininho. E vamos começar lendo o capítulo 1, verso 1 a 3, só a primeira parte do verso 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor,
para Tarsis. E achei engraçado que, né, ele se dispôs rapidamente, mas a fazer o quê? Exatamente o oposto de que Deus estava pedindo para ele. Eu falei, nossa, quanta espontaneidade, né? De pronto ele atendeu, mas para fazer o oposto. E aqui a gente já começa a ver as emoções que existem nessa história. Tá? Vão ser muitas emoções que a gente vai estar falando de Jonas, gente. Mas todas as emoções que Jonas sentiu e a gente vai estar falando, eu tenho certeza que eu já senti e ainda sinto na minha vida diária e que vocês provavelmente sentem também. Talvez não tenham consciência, mas que sentem. Porque as emoções, elas estão presentes na vida de todos. Tá? Então, a primeira emoção que eu vejo aqui seria arrogância. Jonas imaginar que ele sabia mais do que Deus. Ou Jonas, outra emoção, vingança. Jonas, né, não gostava dos ninivitas. Os ninivitas eram um povo mau, praticavam o mal. E ele não tinha nenhuma simpatia nem compaixão por esse povo. E ele queria se vingar. Né? Ele é ruim, tem que pagar o preço. Quantas vezes a gente quer que as pessoas paguem o preço pelas coisas ruins que elas fizeram? Então, dois sentimentos de cara, né? Jonas já teve ali arrogância e teve também vingança. E a vingança, ela é muito perigosa, gente, porque a vingança, ela te cega para tudo. Ela te cega para todas as outras emoções que poderiam estar ali juntas. As emoções que Jonas sentiu, ele apenas sentiu, ele não parou para perceber a sua emoção, dar nome para a sua emoção e entender por que ele estava sentindo aquilo. Quando você não para sentir, para entender, para avaliar o que você está sentindo, certamente a sua vida vai complicar. E foi isso que aconteceu com a vida de Jonas. Ele não parou para avaliar se ele estava sendo arrogante ou não, se ele estava sendo vingativo ou não. Ele simplesmente foi no impulso e a sua vida começou a se complicar. Mas por que eu escolhi falar sobre emoções? Qual a importância das emoções na sua vida? Então, vamos lá. A emoção, ela vai impulsionar um sentimento. Você pode pensar de duas formas. Ela impulsiona um sentimento ou ela cuida do seu sentimento. Tá? É que uma vai sempre despertando a outra. O sentimento, ele vai te impulsionar a um pensamento. O pensamento vai te impulsionar a um comportamento. Por isso que o que está dentro da sua cabeça e você pensa e você alimenta, mais cedo ou mais tarde, se transforma em ação e em comportamento. O comportamento, ele vai cuidar e ele vai impulsionar a existência dos seus hábitos. A repetição do comportamento se torna um hábito. O hábito, ele vai caracterizar os seus traços, suas tendências. Os seus traços vai formar o seu caráter. E o caráter vai ser a sua personalidade, sua persona, quem você é. E desde pequeno eu ouvi muito sobre caráter. Não, porque caráter é muito importante. Os pais estão formando o caráter dos filhos. Caráter é a única coisa que vamos levar para o céu. E eu ficava me perguntando, afinal, o que é realmente esse caráter? Alguém sabe me dizer o que é caráter? E eu fui tendo algumas ideias assim ao longo da vida. E com a psicologia, né, fui estudando um pouco mais, com a ajuda de professores, de pessoas experientes, né, e chegamos a uma definição para caráter. Caráter são as suas virtudes. Caráter é o resultado das virtudes desenvolvidas através da capacidade de regular as suas emoções. Grave bem essa palavra, regular as suas emoções. Igual o pessoal no som está regulando o meu som. Se eu começar a falar muito alto, provavelmente eles vão abaixar. Se eu começar a falar muito baixo, provavelmente eles vão aumentar, eles vão regular. Para regular o som, o que eles precisam? Conhecer. Se eu for lá, vai ser uma pane geral, porque eu não sei nada, eu não sei nem que botão tem que mexer.
As emoções, a mesma coisa. Para a gente regular, a gente tem que conhecer, você tem que sentir, você tem que saber, para que a formação do seu caráter seja semelhante ao de Jesus. Então, vamos ler ali uma citação de Ellen White, no livro Eventos Finais, páginas 295. Os traços de caráter cultivados na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Sairemos da sepultura com a mesma disposição que manifestamos em nosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser feita agora, hoje. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Cada decisão que você faz, por mais simples que seja, o que eu vou comer, o que eu não vou comer, que horas eu vou dormir, que horas eu não vou dormir, como eu vou estudar, como eu vou trabalhar, como eu vou falar, o que eu vou fazer, tudo está determinando a formação do seu caráter, suas escolhas, o seu destino, o seu e o meu. Além da arrogância, vingança, que outras emoções a gente pode perceber na história de Jonas? Medo. Quem que não teria medo? Numa tempestade ser jogado no meio do mar. Certo? A história é muito conhecida, então não vou ficar falando toda a história, que vocês já conhecem, a gente já vai pegando as partes. Tristeza, com certeza, muita tristeza. Quando ele ficou dentro da barriga do peixe, o trio da emoção, medo, tristeza e raiva, são os três que andam sempre de mãos juntas, estão sempre grudadinhos. Lá dentro da barriga, os três deviam estar bem fortes, a arrogância que a gente falou e o arrependimento. O arrependimento, quando ele estava dentro do barco e viu todas aquelas pessoas apavoradas, com medo do que ia acontecer, ele se arrependeu do que fez e se manifestou falando que o problema de toda aquela tempestade era dele. Para que servem as emoções? As emoções existem com o propósito de orientar, sinalizar, avisar algo, entregar uma mensagem. E dessa forma ela vai nos ajudar a escolher melhor resposta ou melhor ação, comportamento seu que você terá diante daquela situação. Tem um gráfico que eu gosto muito, e a gente já vai falar nele. Para que servem as emoções? Então, eu peguei essas que a gente escolheu para a gente definir um pouco. Para que serve o medo? Qual é o propósito do medo? Sinalizar o perigo e impulsionar para retirar o perigo. E quando você não pode retirar o perigo, sai você da situação. Para isso que serve o perigo. O medo, para proteger a sua vida. As emoções, elas são muito classificadas, a grosso modo, como positivas e negativas. Eu não gosto dessa classificação, porque quando fala negativa, dá a impressão que a emoção é ruim. E não existe emoção ruim, existe emoção desagradável, porque ela tem a função dela. Ela não está ali para te causar maldade ou para complicar a tua vida. Ela está ali para te ajudar e para te orientar. Então, eu gosto da classificação, emoções positivas e emoções negativas. Essas negativas, ou melhor, agradáveis e desagradáveis. As desagradáveis, elas vão proteger a sua vida. Proteger você de alguma coisa. Tá? Ou a sua vida física, ou a sua vida emocional, ou o que você acredita que é um perigo. Tá? Às vezes o perigo não é real e você crê, e aquilo se torna um perigo. Então, o medo serve para isso. A tristeza, para que serve a tristeza? Para abandonar e ou desistir de algo, uma ideia, ou de alguém que perdemos. Às vezes, até uma ideia de que você tinha de você mesma. Nossa, eu achava que eu era confiante, desinibida, né? Aí, um dia, eu tenho que enfrentar uma coisa nova, e eu fico lá e falo, nossa, eu não sou assim tão confiante, tão desinibida quanto eu pensava. E você tem que abrir mão de uma ideia que você tinha de você.
E isso te causa tristeza. Nossa, eu não sou isso. Ou às vezes você descobre, nossa, eu sou mentirosa, eu contei uma mentira. Aí você fala, puxa, eu nunca pensei que eu era uma pessoa mentirosa. E aquilo te causa tristeza. E quando te causar tristeza, o que ela te impulsiona? A abandonar ou desistir de uma ideia, de alguém que perdemos, e também te impulsiona a mudar o comportamento. Todas as emoções vão sempre te impulsionar a mudar um comportamento. A raiva. Para que serve a raiva? Quem aqui já sentiu raiva hoje? Eu falo que a raiva é o sentimento que a gente mais sente ao longo da vida, gente. Você tropeça numa pedra da raiva, porque machucou. Seu filho não faz o que você quer da raiva, porque você fica frustrada. Né? Seu esposo não compra o que você queria, da marca que você queria, do jeito que você queria, você fica com raiva. É tanta razão para você sentir raiva. Raiva você vai sentir ao longo da vida. Raiva, ela é muito importante para a nossa vida, mas ela precisa ser regulada, porque ela te impulsiona. Olha só o que ela te impulsiona. A limitar um abuso, invasão, provocação, injustiça ou agressão. A principal função da raiva é estabelecer limites. Se você não tiver limites, você perde tudo. Se você tiver muita força de vontade, muito desejo, muito vigor, tudo, imagina, como se você fosse uma bomba atômica, só que solta no ar, não produz nada. Tem que existir limitação para existir uma execução, para existir... A criança só se sente amada quando ela tem limites, porque a única forma dela sentir que ela é amada, tem que existir uma forma. É como se o limite fosse o copo, que dá forma ao amor. Então, a água fica ali dentro. O limite, ele faz você ser alimentado emocionalmente. Se você tem um copo furado, vai depositar, 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 e nunca vai ser suficiente. Porque você precisa ter limite. Tudo na vida precisa de limite. Então, a raiva ela tem um papel muito importante na nossa vida. E a arrogância? Para que serve a arrogância? Do nosso personagem e de mim. Eu também sou arrogante muitas vezes na vida, né? Porque a gente tem os sentimentos. Encobrir uma limitação. Achar que a sua opinião ou forma de interpretar é superior à do outro. Então, o arrogante, ele sempre acha que está certo. E a arrogância anda de mão dada com orgulho. Né? As emoções, a gente fala separadamente, mas elas não existem separadamente. Elas são de trio para conjunto, para coral, para frente. Elas andam juntas, né? Elas estão sempre ali juntas. Então, a arrogância, a pessoa arrogante, ela acha que a forma dela pensar, dela avaliar, é mais importante, é mais elaborada, é mais estudada, é mais qualquer coisa do que o outro. Arrependimento. Reconsiderar algo que fez ou deveria ter feito. Então, quando eu faço, às vezes quando eu não faço, eu também me arrependo. E para isso que serve. Ele é fruto, muitas vezes, fruto da culpa. Então, cada emoção, gente, cada emoção tem uma função, ela serve para alguma coisa. Então, só recapitulando a definição de emoções. O que são emoções? São respostas espontâneas aos mais diversos estímulos que a gente tem na vida. Dependendo de como interpretamos o estímulo, diferentes emoções vão surgir. Então, a mesma ação desperta emoções diferentes nas diferentes pessoas. Semana passada eu estava conversando com uma amiga e ela me contou que o filho dela foi abrir a porta para uma ex-namorada, a porta do carro para uma ex-namorada, sendo gentil, e a menina ofendida falou para ele: "Você está pensando o quê? Que eu não tenho capacidade de abrir uma porta?" Aquilo me fez pensar, eu falei, gente, em mim despertaria uma emoção completamente diferente. Né? Nossa, que fofo, né? Que gentil, que gentleman. Mas para você ver, às vezes um ato completamente neutro, para uma pessoa tem um significado tão positivo, para outro tem um significado tão negativo. Então, observe as suas ações, que tipo de emoções ela está despertando no outro.
Se você vive em casa, veja a sua forma de falar ou a sua forma de pedir para o seu filho alguma coisa, que tipo de emoção está despertando nele? Quando você quer pedir uma coisa para o seu cônjuge, que forma que você está pedindo? Que tipo de emoção desperta ao você falar? Não é sua responsabilidade como ele vai interpretar, ou ela vai interpretar, mas é sua responsabilidade como você fala e se isso vai te ajudar a despertar emoções, né? Emoções agradáveis ou emoções desagradáveis na outra pessoa. Eu gosto muito desse gráfico, porque ele sintetiza o que eu quero ensinar, que eu quero assim compartilhar do que eu aprendi até hoje sobre emoções. A emoção, ela começa sempre num volume baixo, porque ela é educada, ela é gentil, ela começa num volume baixo. Você não ouve, ela vai aumentando o volume, na tentativa de fazer você ouvir e você entender. E ela vai aumentando até que ela grita. Quando ela grita, com certeza, ela já complicou a sua vida e ela já está te adoecendo. A emoção, além de gritar e te adoecer, se você não ouvir, ela te derruba, literalmente. Te deixa numa cama com uma doença e pode até te levar à morte. Por quê? Porque ela está trabalhando contra você? Não. Porque ela é sua inimiga? Não. Porque ela é sua amiga e ela está desesperadamente tentando te falar alguma coisa, te entregar uma mensagem que você está se recusando a ouvir. Então, essa seta retinha aqui seria o fluxo saudável, vamos assim dizer, tá? Isso aqui é só uma tentativa didática de mostrar para vocês, tá, gente? A ordem, ela bagunça, acontece tudo ao mesmo tempo, são frações de segundos entre uma coisa e outra. Existem muitas variações, mas para vocês entenderem o conceito, eu sinto, eu aceito o que eu sinto, eu avalio o que eu sou, e diante dessa avaliação eu decido se eu mudo ou não. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Eu me acho arrogante, certo? Então eu me acho arrogante, eu sinto que eu estou sendo arrogante. Eu aceito, falo, puxa vida, que triste, eu sou arrogante, uma coisa tão feia que eu aprendi desde criança, que eu não devia ser isso, que está contra os meus princípios, contra os meus valores. Como que eu fui arrogante nessa situação, né? Eu aceito, me entristeço e eu avalio. Por que eu fui arrogante? Por que a gente é arrogante? Porque a gente se sente ameaçado ou porque a gente exagera nas nossas habilidades, exagera no que a gente é, para tentar, de alguma forma, acalmar o nosso orgulho, acalmar a nossa autoestima baixa, acalmar muitas outras emoções. Então, eu avalio. Eu sou agora, só nessa situação que eu fui, ou eu sou sempre assim? Aí eu vou analisando. Não, você é sempre assim, presta atenção. Não, não é, você é uma pessoa legal. É dessa vez que você se sentiu mais ameaçada e você foi arrogante. E daí eu vou decidir. Decidir o quê? Não ser mais dessa forma, aceitar que eu sou arrogante, então eu vou me precaver. Quando eu ficar naquela situação que estimula esse tipo de emoção em mim, eu já vou me antecipar e me preparar para eu não ser aquilo naquele momento. Interessante que você deixa de ser só quando você aceita que é. Eu só deixo de ser insegura quando eu aceito que eu sou insegura. Porque daí eu me preparo e eu me antecipo para enfrentar qualquer que seja a situação. Por outro lado, aquelas setas que vão aumentando, seria a emoção vai criar problemas e vai complicar a sua vida. Porque você não sente, não aceita, não avalia, você nega. Cada vez que você nega, ele volta mais forte num volume maior, mais forte num volume maior. E daí eu nego e fico o quê? Ressentido. O que é ressentido?
Eu falo que é um engasgado na emoção. A pessoa fica engasgada na emoção. Toda vez que você ficar ressentido, você está engasgado na emoção. Você sente de novo, de novo, de novo, de novo. O outro já pediu desculpa. Já passaram-se 5 anos, já passaram-se 10 anos e a pessoa está engasgada com aquela emoção. Ressentindo, ressentindo e ressentindo. Avalia. Aceita, avalia. Se é verdade, muda. Se é mentira, joga fora. Aonde, né, que deveríamos todos os dias pedir a Deus e implorar o Espírito Santo para nos ajudar ali, no decidir minha vontade submetida à vontade de Deus. Então, isso aí eu estou tentando praticar, né? Eu tirei glúten da minha vida durante um tempo, mas eu agora estou fraca, caí, estou comendo de novo. Então, eu falo assim, né? Às vezes, a gente quer mudar um comportamento, só que a gente não consegue ir numa linha contínua e progressiva. O que acontece às vezes? A gente vai e a gente dá um retorno. Aí a gente avança mais um pouquinho e dá um retorno. Aí a gente avança mais um pouquinho e dá um retorno. Porque o crescimento, nós seres humanos somos falhos. A gente não consegue fazer essa reta. A vida, ela é, movimento. Movimento. E aí, quando a gente está nesse retrocesso que vai impulsionar para o crescimento, o que a gente faz com nós mesmos? A gente se culpa, a gente se acusa, a gente é mau, a gente é duro, a gente é impaciente, a gente é tanta coisa com a gente mesmo. Olha, se você e eu aprendermos a sermos gentis, amáveis, pacientes e bondosos conosco mesmos, sua vida já vai ser quase boa. Sua vida vai resolver muitos problemas. Não posso dizer que todos, mas eu diria que muitos, a maioria deles. Porque quando você fala com você com bondade, com amabilidade, com paciência, automaticamente você vai falar da mesma forma com as outras pessoas. A forma que o outro fala com você nada mais é do que o reflexo de como ela fala consigo mesma. Então, se você quer mudar o seu jeito, se o seu jeito de falar, o seu tom de voz, se as suas palavras estão complicando a sua vida, treine com você mesma. Quando você acordar, vá no espelho, fale com você mesmo. Fale com palavras amáveis. Ontem não deu, mas hoje você vai arrasar. Hoje você não vai comer glúten em nenhuma refeição. Né? E quando cair, fala, poxa, né? De novo, mas lá, levanta, tenta, vamos de novo. Está melhorando, cada dia você está ganhando mais força. E seja misericordioso, tenha compaixão de você mesmo. Tá? Então, pelo menos isso, gente, ressentir, toda vez que você se ressentir, lembre que você está engasgado. Deixe a emoção seguir o ritmo dela, aprenda o que ela quer te falar. Como perceber minhas emoções? Estar presente sensorialmente. Eu sempre falo, é importante você sentir. Algumas pessoas perguntam para mim, mas sim, como que sente? Eu não consigo. Então, como que você sente? Aprender a sentir, você precisa estar presente sensorialmente. Tato, olfato, visão, paladar e audição. Jonas estava meio negando as emoções dele, certo? Negando a arrogância, negando a vingança, mas quando ele chegou lá dentro do peixe, aí eu falo assim, com certeza ele deve ter sentido alguma coisa muito gosmenta lá dentro, certo? Ele já começou a sentir através do tato. Você consegue imaginar o olfato? Como é que estava lá dentro? Devia estar muito cheiroso, né? Peixe cheira, que é uma beleza, né? Imagina dentro dele. Ele foi obrigado a sentir, a cheirar, a tocar,
a enxergar. Na verdade, acho que eu não estava enxergando nada, porque devia estar tudo escuro. O paladar, eu imagino que Jonas pelo menos bebeu alguma coisa, porque ele pode até ter ficado 3 dias sem comer, mas, se eu não me engano, não dá para ficar 3 dias sem beber. Não é isso? Então, ele teria que beber alguma coisa. Então, o paladar dele também degustou alguma coisa bem desagradável. E a audição, que com certeza ele ouviu sons que ele nunca tinha ouvido na vida dele. Então, Jonas, olha como Deus é perfeito. Ele escolheu uma forma de fazer Jonas acordar para as emoções dele de uma maneira perfeita. Deixou ele 3 dias dentro da barriga do peixe para ele ser obrigado a sentir tudo isso. Então, se você quer aprender a sentir, sente. Quando você acordar, sente seu pijama, qual a textura do seu pijama. Respira fundo, sente o cheiro do seu quarto. Né? Olha para você no espelho. Fala que você é linda, porque é. Fala que você, né? Homens às vezes não gostam de ouvir que é lindo, para eles não faz tanto efeito. Então fala para que você é corajoso, que você é forte, que você é competente. Né? Fale coisas boas. Sabe aquilo que você quer ouvir do outro? Fale para você mesmo, que se você fala, a dependência do outro fica regulada. A gente depende do outro, mas às vezes essa dependência fica desregulada porque a gente não dá para nós mesmos o que nós deveríamos dar. Então, qual a importância, repito o mesmo slide, qual a importância das emoções em nossa vida? A emoção vai gerar o sentimento pensamento, onde eu avalio e decido, preferencialmente, através da vontade de Deus e a atuação do Espírito Santo na nossa vida. No comportamento, eu vou fazer a ação da mudança. Mudar no comportamento não é difícil. Quando é um comportamento, uma vez, é fácil você mudar. Só que esse comportamento, ele vai repetindo e vira um hábito, eu também mudo o hábito. Mas mudar o hábito é bem mais difícil, vai te levar um pouco mais de esforço. Diz que para mudar um hábito, você precisa de pelo menos 90 dias fazendo a mesma coisa. E para mudar, gente, requer muita atenção. Você precisa sair do piloto automático e prestar atenção no que você está fazendo. Senão você repete os mesmos erros e repete tudo de novo. E eu gosto da comparação do... Sabe o carro que tem piloto automático? É cruise control, não é isso? Quando você está no cruise control, o nosso cérebro trabalha no cruise control. Vai tudo no automático. Quando você quer fazer uma mudança, o que você tem que fazer no cruise control? Você tem que pisar no breque para desacelerar. Na vida emocional, a mesma coisa. Se você quer fazer qualquer mudança, você precisa desacelerar para tomar consciência do que você está fazendo e mudar o curso. Olha que bênção sábado, né? Sábado. Desacelerar da correria do dia a dia para que você tenha essa oportunidade. E cada vez vai ficando mais difícil mudar, tá? Mudar os traços é mais difícil do que mudar os hábitos. E mudar o caráter mais ainda. Então, preste atenção no seu comportamento, porque quando ele é um comportamento só isolado, fica bem mais fácil de você mudar e seguir o caminho que você quer para a sua vida. Uma pergunta: é possível controlar as emoções? Não. Não é possível controlar as emoções. As emoções a gente regula. Lembra do som? A emoção a gente regula. Por que não controla? Porque ela é uma resposta automática e instintiva para proteger a sua vida ou para te levar ao crescimento. Você não manda no surgimento dela. Olha o que Ellen White fala no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 123. Se não podeis controlar vossos impulsos, vossas emoções, segundo desejais, podeis controlar a vontade e assim se operará em vossa vida uma mudança completa. Você não controla a existência, você regula o volume da sua emoção. E eu vou correr porque o meu tempo está correndo. Aprendemos a regular. Para regular, o que vai exigir de mim? Aceitação, esforço, perseverança,
treino e aprendizado. Emoções não reguladas, elas sempre vão complicar a sua vida. Porque o medo não regulado, ele vira pânico. O volume cresce a um ponto que ele vira pânico. Tristeza não regulada vira, junto com outras emoções associadas, a depressão. A raiva não regulada se transforma em ira. A alegria não regulada, até alegria, pensa que a alegria e os sentimentos agradáveis, eles podem ser sem limites? Também não. Também precisam ser regulados, senão a alegria se torna euforia. A pessoa eufórica demanda tanto vigor, tanta energia, tanto esforço para ela fazer as coisas, tudo muito acelerado, muito intenso, que a pessoa se prostra. Depois ela precisa se recuperar desse gasto. Nojo. O nojo, quando não regulado, ele também vira repugnância. Eu escolhi as 5 emoções que são consideradas básicas, tá? Mas existem muitas outras emoções. Outra citação de Ellen White que fala: tratar com mentes humanas é a mais bela obra que já se ocuparam os homens e é dever de toda pessoa. Por amor de quem? Por amor de si mesma e por amor da humanidade. Olha que intenso. Instruir-se quanto às leis da vida. Conhecer-nos a nós mesmos é grande ciência. É sua responsabilidade conhecer as suas emoções. É sua responsabilidade entender quais são as ações que estimulam aquela emoção. Por que estimula aquela emoção? E é sua responsabilidade aprender a regular as suas emoções. E a história termina de uma forma interessante. Eu ouço a história de Jonas há muitos anos, mas eu confesso que estudando para falar, né, hoje aqui, eu aprendi muitas coisas. E eu vou convidar vocês a abrir Jonas 4, verso 1, para a gente ver como que vai terminar a história. Com isso, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Em alguns casos fala irado. E orou ao Senhor e disse, verso 2, vou continuar. Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer que viver. Gente, Jonas acabou de pregar para uma cidade cruel, má, onde toda a nação se arrependeu. Quer um case de sucesso melhor que esse? Era para ele estar vibrando, feliz da vida. Mas ele estava tremendamente irado. Eu gostei muito dessa tradução. E ficou todo ressentido. Ficou ressentindo a vingança, a raiva do povo. O preconceito. Engraçado que, se você notar, Jonas teve misericórdia dos passageiros do barco. Que ele não tinha nenhum vínculo, não tinha nenhum conhecimento, nenhum preconceito. Ele conseguiu ter compaixão daquelas pessoas. E ele se sacrificou para salvar aquelas pessoas. Mas quando chega a vez de Nínive, dos ninivitas, ele se recusa a ter compaixão. Ele fecha o seu coração e ele fica ressentindo e não muda o seu posicionamento. Com uma arrogância, que levou uma arrogância. E Jonas é o único personagem da Bíblia que acusa Deus de ser bom, misericordioso e longânimo. Olha o atrevimento. Né? Mas nesse atrevimento eu também vejo uma beleza. Ele era amigo de Deus. Então ele falava com Deus o que ele sentia. Porque Deus sabe que sentir a emoção, né, não está ofendendo, não está pecando. Deus criou a emoção, ele sabe muito bem. Ele sabia que Jonas estava sendo sincero. E Deus pacientemente conversa com Jonas. Eu acho isso tão lindo. Deus tentando fazer Jonas regular a emoção dele. Assim como
Deus colocou ele dentro do peixe para ele aprender e tentar ajudá-lo a regular a sua emoção, através, né, do tato, olfato, tudo mais. Agora Deus tenta argumentar com Jonas, apelar para a razão dele. E ele pergunta: é razoável essa sua ira? Tem razão essa sua ira? Olha que interessante que a psicologia, estudando aí de uns 20 anos para cá, descobriu que, para você regular a sua emoção, uma das técnicas é você parar e pensar para dar nome. Porque quando você pensa e raciocina, outra técnica é você começar a falar objetos que você está vendo concreto. Blusa, tela, planta, piano, chão. Porque quando você está raciocinando, a sua emoção acalma. A parte do cérebro que sente e que pensa, elas trabalham alternadamente. Então, o que que Deus fala para Jonas? Jonas, você está tomado pela raiva, pela ira, pela vingança, e você não está se apercebendo. Vamos pensar um pouco para acalmar essa emoção, para você raciocinar? Mas Jonas está ali, viu? Firme e forte. E Deus vai de novo, a segunda vez, com calma e tentando ampliar o conceito para o Jonas. É razoável essa sua ira por causa da planta? Que você não plantou, você não se esforçou, você não fez nada por ela e você está aí querendo morrer? Vocês conhecem? Se vocês não conhecem a história, leia, tá? São só 4 capítulos, a história é fantástica. Né? Que daí uma planta cresce assim de um dia para o outro, que protege, né, a cabeça dele do sol, e e essa planta simplesmente morre de repente, e ele, de novo, pede a Deus para morrer. E pela terceira vez, Deus fala: tens compaixão da planta. Agora Deus vai e fala detalhadamente para ver se Jonas raciocina. Tens compaixão da planta que não te custou trabalho. Não hei eu de ter compaixão de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E os animais. E que eu achei muito interessante citar os animais, porque eu não conheço nenhuma história na Bíblia que o jejum tenha sido tão completo como no caso dos ninivitas. Jejuaram todas as pessoas e todos os animais. Existem várias histórias de jejum, mas eu não vi nenhuma citando que os animais também jejuaram. E no caso dos ninivitas, o rei ordenou o jejum para todos, inclusive os animais. Era um povo mau, mas era um povo que se arrependeu verdadeiramente. E nada conseguiu, até aquele momento, despertar a compaixão de Jonas. Por quê, gente? Depois de todo esse diálogo com Deus, né, ele resmunga porque ele achava o que seria certo e o que acha que está errado, como se ele fosse o próprio Deus. E Deus, em toda a sua compassividade e misericórdia, explica: Jonas, será que não é você que está equivocado? Mudança requer tempo. Mudança requer esforço, dedicação, vontade, autodisciplina e domínio. A pessoa pode até mudar um comportamento de um dia para o outro, mas um hábito, o traço e o caráter vai levar tempo. Seja paciente com você. Se você fracassou em um comportamento, tente novamente. Tenha compaixão de você. E meu tempo já estourou, eu só vou ler o último verso de Deuteronômio para a gente fechar, que eu acho esse verso fantástico. Os céus e a terra tomou hoje por testemunhas de que tenho proposto a vida e a morte. Deus propõe, as emoções podem te ajudar ou podem te complicar. Te proponho a bênção ou a maldição. A emoção pode te dar uma bênção do aprendizado e crescimento, ou ele pode ser uma maldição, atrapalhando e complicando tremendamente a sua vida.
E Deus apela: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Essas foram algumas das lições que eu consegui tirar de Jonas. Espero que alguma coisa tenha ficado no seu coração, para que você use esse privilégio que Deus colocou nos seres humanos, da capacidade de sentir. Que esse sábado possa despertar emoções agradáveis. E que a sua vida e a sua postura possa despertar emoções agradáveis no outro, no teu próximo. E principalmente no lar de cada um de vocês. Eu convido vocês a levantar para uma oração para concluirmos. Pai querido, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui esta noite. Que cada um de nós, ao sairmos daqui, possamos praticar algo que aprendemos, que possamos mudar algo, que transforme o nosso caráter um pouquinho mais semelhante ao teu. Dá-nos a felicidade, ajude-nos a escolhermos, através do teu Santo Espírito, sempre escolhermos a vida, a bênção, para que um dia possamos sentir a maior de todas as emoções, que é encontrar contigo. Abençoe cada pessoa, cada adorador que está aqui, cada um que está nos assistindo também pelas mídias, que o Senhor venha abençoar cada um de nós neste sábado, que possamos adorá-lo com todos os nossos sentidos. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Quantos estão felizes? Podem sentar, a gente já vai sair. Quantos estão felizes por este culto aqui presente? Uma semana, faz umas 3 semanas, uma pessoa falou assim: Mara, as mulheres precisam pregar mais na nossa igreja, porque as mulheres, elas falam muito ao coração. E eu acho que a Liliane, quem não conhece a doutora Liliane mais de perto, não sabe aquilo que eu sei. Ela é uma pessoa extremamente de Deus. E você trouxe uma mensagem de Deus para nós. Amém. Muito obrigada, viu? E queremos que você, outras meninas, estejam aqui trazendo essa mensagem ao nosso coração, tá bom? Queridos, amanhã às 8h30 da manhã, nós teremos o nosso culto, depois teremos o culto das 11, teremos o culto dos jovens, temos 3 cultos. Você que está em casa nos assistindo, você é convidado, você que está aqui presente. Amanhã estará conosco o pastor Moisés Matos. Pastor Moisés Matos, ele é um verdadeiro teólogo, ele faz a lição da Escola Sabatina há muitos anos. E muitos de vocês talvez o conheçam. E amanhã ele estará aqui, é um homem de Deus, que tem uma mensagem muito poderosa, tá bom? Então, todos estão convidados. Agora, cumprimente quem está pertinho de você, principalmente se tem alguém que você não conhece. Eu gosto de cada culto conhecer pessoas novas. Faça isso, saia do seu lugar, e que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite. E vamos, né, doutora, cuidar das nossas emoções, né? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Boa noite, queridos, a todos.